Podcast Desenho começando agora, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Amanda Sorans e eu estou aqui com o Sérgio Sorans e nesse episódio nós vamos entender um pouco mais sobre a Desenho. Então, Sérgio, conta um pouco mais sobre você, a sua história, quais são as suas experiências durante toda a sua jornada e por que a Desenho, né? E aí, pessoal, aqui é o Sérgio. Então, vamos lá. Falar um pouquinho da minha história, né? E de toda essa jornada aí até a gente chegar aqui na Desenge. Então, para quem não me conhece, eu sou o Sérgio Sorans. Eu me formei em técnico no curso técnico, né? Na verdade, era desenho de construção civil, que é a mesma coisa que edificações. Formei em 96 lá na ET Fernando Prestes, aqui em Sorocaba, né, que é a minha cidade. Hoje as ETs elas são chamadas de ETECs. E mais tarde fui fazer engenharia civil, né, me formei no ano de 2004 na Facens, também aqui em Sorocaba. E voltando lá atrás, né, assim, desde pequeno eu sempre ouvia, né, meu pai dizer que ele queria ter feito engenharia civil, né, mas na época não tinha faculdade de engenharia aqui na cidade. E que ele precisaria ter ido para São Paulo estudar, né? Que não tinha assim a facilidade que a gente tem hoje, não tinha tantas faculdades quanto a gente encontra hoje. E eu ficava com isso na cabeça, né? E na época pequeno assim, eu ficava lá fazendo desenhos de casas, né? Fazia planta de casas e fazia lá do meu jeito, sempre fazia com uma garagem grande, com abrigo nuclear, coisas de criança, né? Coisas de criança pequena. E eu ficava com isso na cabeça, eu achava que era um negócio legal, seria uma profissão legal. E o meu avô, né, por parte de mãe, ele fazia serviços, né, de pedreiro, encanador, eletricista. Não assim que ele era desses pedreiros, né, que constroem casas, né, que pegam um terreno e ergue a casa inteira. Mas ele fazia muitas manutenções. Eu lembro que ele prestava serviço para padaria, cinemas, né, que a gente tem na cidade. Então, hoje em dia, né, eu acho que seria a mesma profissão assim de marido de aluguel, né, que sempre faz pequenas manutenções. E eu lembro que sempre que tinha alguma coisa para fazer em casa, às vezes era sempre o meu avô que fazia. Então, uma vez, por exemplo, eu lembro que ele foi lá para subir, né, assentar algumas fiadas de tijolo ali no muro, né, para aumentar um pouco a altura do muro, colocar aqueles cacos de vidro, né, que antigamente era muito comum, né, pra gente colocar nos muros do quintal e eu ficava lá tentando ajudar, né, então, às vezes criança pequena mais atrapalha do que ajuda, mas eu ia lá, né, carregava tijolo e ajudava ali a trazer as coisas, né, e eu via, né, que isso era muito legal, né, que o meu avô fazia as coisas, ele construía, né, ele executava e eu achava tudo isso muito bacana. E eu sempre gostei muito de desenho, né, também, né, desde a da época lá que eu ficava tentando fazer plantas, né, quando era bem pequeno. Então eu sempre gostava muito de desenhar. E aí eu lembro que, né, naquela época tinha muito história em quadrinho, né, gibi, né, eu lia bastante. E eu ficava desenhando. Depois, mais tarde, comecei a fazer curso, né, de desenho artístico, né, sempre tive essa proximidade, essa facilidade aí com desenhos. E aí lá, quando terminei a oitava série, né, eu já fui lá fazer o curso técnico e daí fui lá pro curso de desenho e construção civil. Eu lembro que na primeira aula de desenho, né, naquela época o curso técnico era um pouco diferente de hoje em dia, né, ele era junto com o segundo grau, né, com o ensino médio e levava 4 anos o desenho e construção civil. Né? Hoje em dia ele é separado do ensino médio e com 1 ano e meio aí, geralmente o pessoal já está formado. Mas lá não, naquela época a gente ficava 4 anos lá na escola. Então a gente tinha 2 anos de desenho técnico e depois tinha mais 2 anos de desenho arquitetônico. Então na primeira aula de desenho técnico, né, a gente ia aprender a fazer ali, né, cortes, desenhos em planta, ficava com aquele monte de pecinhas, né, muito tipo desenho mecânico assim, né, para ter as bases ali do início. E na época não tinha AutoCAD, eu lembro que assim até tinha, mas era muito ninguém quase usava assim desenho com computador, né, auxiliado por computador, né, que era
que era o CAD. Então era aquelas pranchetas, né? Aquelas pranchetas grandes. Eu até tinha uma prancheta em casa, uma vez eu acho que eu pedi de aniversário uma prancheta com aquele plástico verde, né? Aquela régua paralela, assim. A gente usava lá esquadro, aranha, normógrafo, coisas daquela época, né? Hoje é tudo já em computador. Mas a gente batia muito, né? Os professores batiam muito nessa parte de desenho, né? A gente tinha vários tipos de espessuras de pena, né? De canetas e tal. E hoje em dia tem, né? Quem aprende já direto pelo computador às vezes tem dificuldade de enxergar isso, né? Coloca uma cor para cada uma lá no CAD, mas a gente tinha uma espessura, né? De caneta nanquim, por exemplo, lá para poder, né? Fazer o desenho visível e tudo mais. Enfim, e o professor perguntou logo na primeira aula, né? Quem daqui da sala, né? Tinha, sei lá, uns 40 alunos, penso eu. E, né, quem daqui da sala que tinha vontade, né? Tinha a ideia aí, depois de terminar o curso, de continuar aí na carreira, indo fazer engenharia civil ou arquitetura, né? Que também era relacionado, né? E eu fui um dos poucos lá que levantei a mão, né? Então a maioria ali não tinha ainda, né, não sabia muito bem, né, o que queria assim a nível de carreira e tudo mais. Mas eu já gostava, né, desde pequeno queria mexer com obra, construção, projetos principalmente. Eu gostava de projetos de casas, né? Na época, né, a gente não tinha internet e a gente tinha aquelas revistas, né, de projetos de casas, de arquitetura, né? Que a gente via aquelas casas maravilhosas, aquelas várias, né? Tinham várias fotos, aquelas mansões assim, e tinha os projetinhos ali, né? Como era a distribuição ali dos cômodos, né? Como eram feitos os projetos, então a gente ficava maravilhado com aquilo. Então, na época, assim, era o que a gente queria fazer, né? Todo mundo que estava ali, né, queria fazer aqueles desenhos maravilhosos para, né, para ser construída aquelas casas. Então, a gente só pensava nisso. Eu achava que a área era só edificações, só projetos de casas, né, por exemplo. Certo. E assim, sobre a engenharia, tem muitas áreas dentro da engenharia mesmo ou são algumas mais básicas? Fala um pouco sobre isso. Então, dentro da engenharia mesmo tem bastante área. E se você pensar só dentro da engenharia civil, ela também é muito ampla, né? Se você listar, né, a gente podia ficar um tempão aqui listando várias áreas de atuação, vários nichos dentro da própria engenharia civil, né, sem pensar nas outras. Mas se você pensar, né, que a gente pode atuar em obras civis, né, em obras de alvenaria, de concreto, tanto na parte de projeto quanto na parte de execução também de obra, e também a parte de manutenção também de obras, reformas, né? E também, se a gente for listar aqui outros tipos de obras, né? Tem muita gente que atua só com obras hidráulicas, por exemplo, né? Tanto projetos quanto obras. Elétrica, né? Embora haja engenharia elétrica, ainda é um campo de atuação do engenheiro civil ou dos técnicos em edificação também trabalhar em execução de obras elétricas, né? Também tem a parte de gás, né? A gente tem várias concessionárias aí de gás natural, por exemplo. Tem as áreas de terraplenagem, áreas de pavimentação, áreas de fundações, né? Tem gente que só mexe com fundação, né? Tem empresas que só trabalham com fundação. Pontes, né? Também é uma área muito legal, também é correlacionada aí à nossa área de estradas. Pré-moldados, né? Tem gente que passa a carreira toda, a vida toda só trabalhando com pré-moldados. Então é um outro nicho, né? É uma área também interessante. Prédios, né? Assim, edifícios, né? Verticais, né? Condomínios verticais, vamos pensar assim. Então tem gente que se especializa nessa parte de construções verticais. Estruturas metálicas, né? Também é um outro nicho que a gente poderia listar aqui. Obras hospitalares também é bem nichado, bem específico, né? Saneamento, tem muita gente que também atua em saneamento. Empreendimentos, avaliações, né? A parte de geotecnia, laboratório, né? Também é um ramo assim, né? Ligado, assim, tem muita gente que também atua em obras, em laboratórios. E também se não for pensar só em obras, também tem a parte de pesquisa, né? Tem muita gente que leciona, né? Que dá aula, e tem gente que mexe só com projetos, tem gente que mexe com dimensionamento. Então é uma gama, né,
um leque muito grande aí que você tem dentro da engenharia civil e várias outras coisas aí que nem dá tempo da gente listar aqui, né? Mas o que eu tinha na cabeça, o que eu pensava era só projetinho de casa. Era projetinho de casa ou projetar casas ou no máximo construir casas, né? Então era isso que eu tinha como referência. E aí eu acho que lá, talvez lá pelo terceiro ano, um amigo entrou fazendo estágio numa pavimentadora. Eu falei, xé, que coisa mais chata. Coisa mais sem graça. Bom, xé é a gíria do sorocabano, né? Pra quem não conhece aí. Eu ia falar, que coisa chata. O cara vai mexer com asfalto. Asfalto, terra, mas isso é legal a gente fazer, né, os projetos aí, umas mansões, um negócio aí. Então, era o que a gente tinha de referência, né? Bom, nem imaginava eu que anos mais tarde aí, depois eu ia entrar pra área, eu ia me apaixonar tanto pela área, né? E o que fez você gostar tanto dessa área? Então, na verdade, quando eu entrei mesmo para a área, que daí aí eu fui entender o que era, né? E aí vivenciando ali, trabalhando no dia a dia que eu pude conhecer a área e ver que existia coisas além do que eu pensava só que era só a parte de edificações, né? Uhum. Então, só abrindo um parênteses aqui para a gente pegar o gancho, né? Aí quando eu terminei o curso, aí eu falei, bom, agora eu vou para a faculdade, né? Então, eu tinha algumas opções, né? Como o curso era desenho e construção civil, né? Então era voltado mais para edificações. Aí eu podia ir tanto para a área de arquitetura quanto para a área de engenharia civil. E daí fui eu lá, né? Me inscrever lá no vestibular de arquitetura lá na USP, né? Não é uma pretensão, né? O cara pensa que é fácil passar na USP, tendo feito colégio técnico e tal. É porque a gente tinha menos matérias, né? A gente não tinha tantas matérias básicas, porque tinha ter espaço para as matérias técnicas, mesmo tendo 4 anos de curso. Mas enfim, aí resultado, não consegui, né, passar lá na USP. Tentei também o Mackenzie, que é uma universidade também em São Paulo, né, muito, muito conceituada, que também tem um curso legal. E fui lá até para a prova da segunda fase, lá com cartolina, tesoura, régua, giz e cera, para fazer a prova prática lá, né, no curso de arquitetura e também não fui aprovado. E a minha terceira opção é menos badalada, né, porque era aqui na própria cidade mesmo, que era fazer engenharia na Facens, né, não assim, diminuindo porque já era uma faculdade antiga, né, e muito bem conceituada, mas é aquela questão, né, de você estudar fora, né, de você ir para São Paulo, né, São Paulo é uma cidade já mais referência, uma cidade bem maior, né, então a gente sempre, né, a grama do vizinho é sempre mais verde. Então, sorocabano, né, no final de semana não quer ficar em Sorocaba, não quer. A gente tem um pouco isso, eu acho que é um pouco do ser humano, né? A gente não quer ficar aqui, a gente vai no shopping, mas vai no shopping lá em São Paulo, né? Vai fazer passeios no final de semana, vai passear lá em São Paulo. E também, né, meu filho estuda em São Paulo, então já parece que é mais importante, né? Quem às vezes vai trabalhar em São Paulo, então a gente sempre tem essa visão. E da mesma forma, as outras cidades menores aqui da região, eles também pensam a mesma coisa, né? Porque assim, né, quem mora em Tatuí, Itapetininga, Itu, né, cidades menores do que Sorocaba, mais próximas aqui também, né? Eles vêm, no final de semana eles vêm aqui para passear aqui, para ir no shopping aqui. Quando estudam aqui, eu estudo em Sorocaba, né? Então é essa questão mesmo, acho que da grama do vizinho ser mais verde e de você talvez, né, ir até um outro lugar que talvez as pessoas pensam que é melhor, mas enfim, bom, eles não sabem, né, que a gente também fica esperando dar fim de semana pra gente ir pra cidade deles, né, que é mais legal, mais tranquilo, que é menor, né, mais turístico. E o pessoal de São Paulo também, a gente vê a saída da Castelo Branco na sexta-feira, é aquele monte de gente saindo de São Paulo e vindo pro interior, né, que é mais gostoso. Mas enfim, aí a gente tem essas ideias sempre de querer estudar fora, né? Querer, né, se aventurar aí numa cidade maior. E foi o que eu pensava. Mas aí, né, vamos dizer que, sei lá, o destino talvez aí, né, me deixou aqui para ficar na minha cidade mesmo.
E comecei lá, a engenharia lá na Facens, né, no ano de 97. E foi muito bom, né? Porque assim era uma continuidade daquele trabalho, daqueles estudos. Depois de 4 anos lá no curso técnico, eu ia enfrentar 6 anos de faculdade, né? Que também hoje em dia a maioria das faculdades eu creio que são em 5, mas naquela época eram 6, né? No noturno. E já foi uma continuidade. Então eu já cheguei ao mesmo tempo com muita bagagem. O curso, os 4 anos que a gente tinha de desenho lá na faculdade era no primeiro ano você via assim o que a gente viu nos 4 primeiros anos, né? Então assim já tinha muitas outras coisas para ensinar também, não dava para focar tanto na parte de desenho, mas essa aí foi uma base muito boa que eu acabei pegando lá, né? E daí fui lá, né? Entrei a fazer estágio no escritório de engenharia, né? Fiquei um ano lá também mexendo com projetos, obras residenciais. E no meio ali em julho ali de 98, 1998, aí estava começando uma concessionária de rodovias, né, aqui na região, né, no trecho aqui de São Paulo, aqui para Sorocaba. E aí eu tive a oportunidade de ingressar na área, né? Aí encaixando agora nessa pergunta, né? Na questão da área, de como que eu entrei para a área. Certo. E agora, fala um pouco sobre o que é uma concessionária de rodovias, caso tenha alguém que não saiba, porque existem muitas dúvidas, né, sobre esse assunto. Ah, legal. Então, assim, a concessionária vamos imaginar assim que a gente tem, no caso de rodovias, a gente tem uma rodovia, né, que é administrada por um órgão público, né, pelo poder público, seja ele federal, estadual ou às vezes até municipal, e eles criam, né, fazem uma licitação ali para poder colocar uma empresa, né, uma iniciativa privada, né, que vá tomar conta ali, né, daquele trecho da rodovia, né? Então não chega a ser uma privatização, é uma concessão, né? Porque ela não está vendendo, mas ela está passando o direito de uma empresa cuidar, né? De administrar aquela malha, né? Então acho que a palavra que mais resume é um administrador privado de uma malha rodoviária por um determinado tempo. E essa empresa, ele fica responsável ali pelas obras, né, por executar obras de ampliação, né, que fazem parte desse contrato de concessão, né, que todo contrato já tem lá quais vão ser as obras de ampliação previstas, né? Aí eles também ficam responsáveis pela parte de conserva, né, que também é bastante importante. Então, tanto a conserva do pavimento, né, de restaurar o pavimento, recapear, tapar buraco, tudo mais, quanto a parte de conserva também de vegetação, a conserva verde, né, que a gente fala, né, que tem que estar cortando grama, dando manutenção ali nas vegetações, recolhendo lixo, tudo mais. E tem a parte da conserva de sinalização, que tem que estar repintando, lavando placa, né, trocando placas às vezes. E também a parte importante que é a parte de operação, né? Então, nas concessionárias aí sempre tem socorro mecânico, tem socorro médico, né? Eles cuidam ali da parte dos acidentes, a parte de operação de tráfego, né? Tem toda uma engenharia de tráfego muito importante também por trás aí das concessionárias, né? E tem lá callbox, né? Para poder, né, ter usuário avisar lá, né, que teve um acidente, pedir socorro e tudo mais. Tem muitos que tem monitoramento de câmera, então tem bastante trabalho aí que essas concessionárias prestam, né? Não deixa de ser um serviço público, né? Que o poder concedente ali, o governo, né, no caso, está repassando temporariamente para essa empresa cuidar. Então isso que é uma concessionária, tá? E então em 98 eu tive a oportunidade de entrar, né, para trabalhar. E aí que eu fui conhecer, né, que eu fui ver como é a área, né? Eu entrei lá para trabalhar na equipe de massa, né? E eu fazia lá, eu cuidava da obra lá de fresagem e recomposição da Castelo Branco, né? Que é essa rodovia aí que a gente pega para ir para São Paulo, daqui de Sorocaba. Então,
eu fui lá, eu ficava fixo lá na obra, né? A obra cada dia estava num lugar, a gente foi andando por toda a rodovia, fazendo uns reparos e tudo mais. E é uma rodovia emblemática, né? Assim, né? Tem bastante história na Castelo Branco. Na verdade, ela foi a primeira rodovia de classe especial do Brasil, né? Que tem lá raios de curva grande, tem plataforma grande, faixa de domínio e tudo mais, né? E aí foi quando eu me apaixonei, né, pela área. E daí eu vi, né, como é dinâmica, as obras são dinâmicas, né? Como tem assim essa capacidade de transformar as paisagens, né, rapidamente com aquelas máquinas, né, os equipamentos de grande porte, né? A gente vê lá uma escavadeira, uma pá carregadeira, né, quanto que ela escava, que ela, né, muda o material, muda a conformação e carrega tudo no caminhão e no dia seguinte já está tudo diferente, né? Então é um dinamismo, né? É um poder de transformação muito grande, né? E a potência também, né? São máquinas grandes, né? A própria fresadora também, né? Ao mesmo tempo que é um equipamento muito potente, é muito preciso. Então ele vai passando assim como se estivesse, né? Sei lá, passando faca numa manteiga, assim, né? Preciso, assim. Então são coisas assim, as amizades, né? Aqueles encarregados mais antigos, né? Mais velhos, né? De idade, assim, do que a gente, né? Com tantas histórias, né? Então, realmente ali eu entrei para a área e caí de cabeça e me apaixonei, né? E eu não enxergava isso, né? Eu nem sabia, né, que existia esse tipo de área lá atrás, né? E nessa época, né, no trecho ali na obra, aí eu comecei a ficar próximo ali dos encarregados e dos apontadores da obra, que eram quem gerenciava ali, quem cuidava da obra ali, que eram os apoios ali do engenheiro. Então eu entendi que o encarregado era responsável ali por executar a obra, executar, né, de uma maneira com qualidade, né, bem feita e com produção, e os apontadores, né, pelo outro lado, de documentar, né, de poder reunir ali, anotar tudo que está sendo feito, organizar, né, a parte administrativa ali. Então eu entendi que tinham esses dois pilares numa obra: executar e documentar, né, que não adianta só executar, né, passar com o trator com tudo ali, se você não documentar as coisas, né, direito ali para poder, né, colocar na medição, receber ali, ser remunerado, rastrear ali se houver algum problema. E também a outra parte, na outra perna, assim, também não existe, só documentar sem executar. Então são essas duas pernas, dois pilares importantíssimos ali que davam apoio ali, né, a estrutura de campo ali para a obra poder sair, né? Então, e eu ali como a função de técnico já, né, formado, eu era o braço direito do engenheiro. Então, o engenheiro não ficava o tempo todo ali na obra, né? Ele passava de manhã, depois voltava à tarde e eu era responsável por organizar isso tudo, né? E eu tive que ter a humildade de aprender, né? Então, eu tinha mais estudo ali do que os encarregados, os apontadores, mas não tinha bagagem, não tinha vivência nenhuma dessa área, né? E foi onde aí eu tive que aprender com eles e ter a humildade. E graças a Deus eu encontrei, né, pessoas disponíveis para me ensinar tudo o que eu precisava, né, tudo que eu precisava saber. E não só ali, depois em toda a minha jornada eu sempre encontrei pessoas disponíveis a passar todo o conhecimento, né, que eu precisava. E depois, né, quando terminaram essas obras iniciais aí da concessionária, eu acabei indo para uma construtora e lá aí quando eu me formei na engenharia em 2004, aí eu tive esse desafio de formar equipe. Então eu tinha que contratar pessoas, né, para a minha equipe, tinha que buscar pessoas no mercado e formar uma equipe para trabalhar, fazer essa mesma função, né? É o que a gente chama de sala técnica, né? Então eu tive que estruturar essa sala técnica. E sempre saíam obras, eu tinha que pôr alguém lá na obra para poder cuidar dessas partes de preparo de obra, medições, acompanhamentos, apropriação e tudo mais. E foi quando eu comecei a ver a dificuldade, né, de encontrar pessoas que tivessem conhecimento na área, né?
Então, eu vi essa deficiência no mercado de encontrar profissionais com conhecimento na área. E por que tem esse desconhecimento da área? Eu acho assim, pela mesma maneira, né, da mesma forma que eu não pensava, né, que isso era uma opção de área, uma opção de carreira, e eu enxergava mais as obras civis, casas, né, como uma opção. Eu acho que muita gente também pensa assim, e entra no curso técnico, entra na faculdade pensando da mesma forma. E falando de faculdades, por exemplo, tem essa deficiência por ter tantas áreas, né? Algumas a gente citou aqui, mas tem muito mais outras áreas dentro da própria engenharia civil que é difícil para a faculdade poder mostrar tudo, né? Abrir todo o leque para as pessoas. E também até pelo tempo hábil, né? Não tem tempo hábil também, mesmo que eles fossem mostrar todas as áreas, de mostrar no detalhe e mostrar um pouco da prática, né? Então, assim, pensando só nas faculdades, hoje em dia, como a maioria é geral, né, meio generalista, assim podemos dizer, a gente vê que assuntos necessários para atuar em obras de estradas ocupam menos de 9% da grade dessas universidades. E mesmo assim, alguns assuntos ou eles são discutidos de forma ampla, que são divididos com outras áreas, ou específico demais, como pontes, por exemplo, né? Então, o que a gente aprende, o que eu aprendi lá em pontes, né, sobre trem-tipo, carregamentos, tudo mais, se eu fosse trabalhar em dimensionamento, em projetos de pontes, legal, iria dar uma base, né, para eu poder começar a desenvolver um trabalho, mas a hora que você vai executar uma obra de pontes, você raramente vai usar aqueles muitos conceitos que você teve que aprender lá na faculdade. Então, você acaba precisando mais das coisas práticas, saber como funciona, quais são as partes constituintes, para que serve, como se executa cada uma dessas coisas. E não dá para na faculdade eles abordarem todos esses tempos, esses assuntos, né? Não dá nem tempo, né, do professor passar muita vivência na sala de aula, né? E também, por outro lado, na minha opinião, né, eu acredito que na idade, né, que a gente está num curso técnico, ou que a gente entra na faculdade, a gente nem tem, às vezes, muita maturidade de buscar informações, né, de você querer saber mais sobre uma área e se aprofundar nela. Então, eu acho que é basicamente isso daí. E aí, nessa minha jornada toda aí de formar a equipe, eu vi que eu tinha que ensinar as pessoas. E nessa época, eu ainda tinha dificuldade para unir os conhecimentos, para ter aonde buscar, né, conhecimentos. Eu lembro que às vezes eu ia na biblioteca da faculdade, né, falava, vou querer saber mais aqui sobre terraplanagem, por exemplo. Eu ia lá, daí conseguia uns livros lá que quase ninguém pegava, que às vezes era aqueles livros grossos, amarelo, com as páginas amarelas assim, antigos, né? Eu ia folheando lá, vendo, e via lá, né, falava lá do rolo pé de carneiro. Poxa, mas era um implemento que você punha atrás de um trator agrícola, que você, né, você puxava ele ali para compactar. Então era um negócio já que já estava em desuso há muito tempo. Então eu tinha essa dificuldade de encontrar esses materiais. Aí eu comecei aí eu desenvolver o meu método. Aí eu criar o meu treinamento. Então cada funcionário, né, que eu contratava, e eu já comentei aqui, né, nos nossos canais, que eu estimo que de 80% a 90% deles não tinham nenhuma experiência em área de estradas, em terraplenagem. Então a maioria não tinha mesmo conhecimento, era mais de civil, de outras áreas. Eu tinha que ensinar. Então eu fazia vários encontros, né? A gente ia para a sala de reunião, que geralmente tinha uma TV ali para poder ficar mais fácil de projetar ali alguma coisa, mas a maioria era ali, a gente abria projeto, eu ia mostrando, explicando ali como era o funcionamento de cada tipo de projeto, aí pegava aquele monte de folha de rascunho, né, aquelas impressões que saía errado, a gente ia guardando ali, pegava um monte de canetinha colorida, ia lá, aí eu desenhava uma seção, mostrava que é um projeto geométrico, aí mostrava o projetão, aí eu ia construindo ali, desenhando junto com eles.
depois criava um perfil, desenhava um perfil na mão, depois virava, fazia a sessão, já desenhava ali sessões de corte, aterro, já ensinava a fazer cubação, método da semidistância, os cálculos básicos, empolamento, aqueles conceitos, pegava ali minhas miniaturas ali de caminhão, de pá carregadeira e né, mostrava ali como é que funcionava a execução. Então eu fazia vários encontros assim, né, várias reuniões com eles. Às vezes quando era mais de um até ganhava tempo, que treinava às vezes uns 2 ou 3 juntos, mas se não era uma pessoa só. E em vários encontros eu ia passando toda a teoria, mostrando ali os projetos também, ia treinando, ia explicando para eles, né, como funcionava, como que eu queria também as coisas. E aí quando a gente ia montar algum trabalho novo, alguma planilha nova, eu já fazia ali o boneco ali que a gente fala, né? E já ensinava eles a como ir fazendo, preenchendo as planilhas, aquelas coisas. A gente foi desenvolvendo esse método aí ao longo do tempo. Então foi assim que foi baseado nessa carência de profissionais da área e carência de conhecimento, né, das pessoas na área, que eu fui desenvolvendo esse método de ensino e de ir explicando e passando esse conhecimento da mesma forma, né? Como eu comentei, que eu encontrei pessoas que tiveram a disponibilidade de me ensinar tudo o que elas sabiam, né, sem esconder nada. Eu sabia que para formar uma equipe eu tinha que passar todo o conhecimento que eu tinha para isso ser escalável, né? Para que eles pudessem também produzir e a gente conseguir fazer as atividades, né? E o que eu sempre digo, que o conhecimento é o principal, né? Hoje em dia, principalmente, né, que a gente vive na era do conhecimento, que as pessoas podem tirar tudo da gente, menos o nosso conhecimento. Então, se tudo nos for tirado, né, se a gente perder tudo, o que a gente conhece, os conhecimentos que a gente tem, que a gente adquiriu ao longo da nossa vida, eles são nossos, ninguém pode tirar isso da gente. Então a gente pode construir tudo de novo baseado nesses conhecimentos. E sobre a Desenge um pouco, falando um pouco do projeto, né? Por que Desenge? Por que decidiu criar ela? O que significa? Fala um pouco sobre o projeto mesmo. Então, a Desenge, na verdade, é um projeto recente, né? A gente subiu, dando continuidade a toda essa jornada, essa minha experiência de buscar conhecimentos e de formar a equipe, de ensinar as pessoas. Eu vi também, né, que tem essa carência ainda, mesmo com a internet, ainda tem essa carência de conteúdos relacionados à área. E aí a gente criou aí os canais, as mídias sociais, e no dia 25 de maio, né, não tem nem 2 meses do dia que a gente está gravando esse podcast, 25 de maio de 2020, a gente subiu o nosso primeiro vídeo, né, que falava ali sobre a qualidade das rodovias, tal, né, baseado na pesquisa da CNT, é uma pesquisa muito bem feita, que todos os anos eles avaliam toda a malha rodoviária brasileira e tudo mais. E na sequência a gente já subiu um vídeo mais extenso aí falando, né, que estradas é uma opção de carreira, né? Então por que tem essa necessidade de se atuar em estradas, né? Que é uma área aí que tem muito a crescer, muito a contribuir no nosso país. Então, dando continuidade aí a esse prazer, essa satisfação que eu sempre tive em ensinar, em passar os conhecimentos, e ao mesmo tempo agradecido pelas pessoas que passaram pela minha vida e me ensinaram, né, que me formaram, eu comecei a passar esse conhecimento através da Desenge, né? Em menos de 2 meses aí a gente teve muitos feedbacks bons, né? Muitas pessoas, né, nos agradecendo, nos dizendo aí que estão aprendendo, né, com esses nossos conteúdos, e muitas pessoas também dizendo que ainda hoje tem dificuldade de encontrar conteúdos na área, né? Uma pessoa me comentou que tem muito pouco conteúdo específico sobre essa área, né? Vídeos assim disponíveis na internet. E
às vezes tem muito material assim que é de fabricante, às vezes fabricante de equipamento, fabricante de algum material, mas que é voltado, logicamente a gente entende por quê, né? Que é voltado pro produto dele, né? Para ele poder vender o equipamento dele, a pá carregadeira dele, ou o asfalto, ou o que for. Mas assim, não voltado em divulgar esse conhecimento, né? De formar as pessoas. Então é com esse foco assim que a gente tem colocado os nossos conteúdos, que tem distribuído os nossos conteúdos. E muitas pessoas também têm me perguntado sobre curso, né? Poxa, mas a Desenge não tem um curso, eu preciso... eu quero trabalhar em estradas, eu preciso atuar, ou eu estou trabalhando, mas eu não encontro informações sobre a área, vocês não têm um curso para isso? Então, né, eu queria até comentar aqui em primeira mão que está nos nossos planos a gente montar um curso específico aí da área de estradas, tá? Então, assim, não é da noite para o dia, a gente vai fazer uma coisa bem estruturada, mas seguindo sempre essa linha, né? Abordando tudo o que é necessário para alguém poder atuar na obra de estradas, da mesma forma que a gente está colocando todos esses conteúdos para poder, de uma forma geral, com o leque mais aberto possível, mais amplo possível, né, das coisas que a pessoa precisa saber, a gente futuramente aí teremos novidades. Então a gente vai estruturar aí um curso bem legal. Tá? Então fique com a gente aí que futuramente aí a gente vai ter boas novidades para você que está buscando qualificação, buscando mais informações aí sobre a área de estradas. E onde que veio esse nome, Desenge? O que significa? Desenge é Descomplicando a Engenharia de Estradas, né? Então é uma maneira prática, né? Como eu comentei aqui da faculdade, né? Da área de pontes, né? Eu tive um professor muito bom de pontes, né? A gente aprendeu muito bem com ele, mas eu estou dando um exemplo aqui que não é dele, né? Mas do método de ensino das faculdades, né? Que acaba por não ter muito tempo, não tem como ter muita vivência prática, e acaba focando mais no que era o principal ali da ementa, a ementa do curso, que a ementa são as coisas, né, que tem que ser ensinadas, né? O professor, na ocasião, né, ele até fez uma visita técnica, a gente foi numa obra aqui na cidade que ele tinha projetado, que estava em execução, a gente pôde ver, né, como era ali as coisas no dia a dia, mas por uma iniciativa ali dele, né? Mas as faculdades no geral, e também para quem faz cursos técnicos também, às vezes fica um pouco preso ali na teoria, né? E a Desenge, então a gente pensou, né, nesse nome, Descomplicando a Engenharia de Estradas, e ela é voltada tanto para quem é profissional de engenharia, né, engenharia ou arquitetura de repente, mas trabalha com urbanismo, com obras viárias, né? Então para quem tem esse nível, assim, já tem essa profissão, mas não tem vivência, ou também para quem é nível técnico, né? Pode ser técnico em edificações ou técnico em estradas e quer aprender mais, quer ter mais conhecimentos, ou para quem é profissional da área, né? A gente tem muitos aí que nos acompanham, que às vezes são topógrafos, laboratoristas, né? Que eles são especialistas ali no ramo de atuação deles, mas não em todo o resto que envolve uma obra, né? Então a gente sabe que muitas vezes um topógrafo, ele aprendendo mais sobre execução, sobre projeto, orçamento, outras coisas, ele pode depois passar a ser um encarregado, ou ele pode ir para uma área técnica, né? Ou futuramente também empreender, né? Ter uma empresa para fazer obras. Então ele não vai poder saber só de topografia ou só de laboratório, ele tem que saber um pouco de tudo. E da mesma forma também muitos encarregados, né? Se um dia forem querer ter uma empresa, empreender, eles também vão ter que saber abrir um pouco mais o leque. Então, para todo esse povo aí do trecho, né, do pessoal aí que nos acompanha, que é da área de estradas ou quer entrar para a área de estradas, é que a gente foca os nossos conteúdos. Então, pessoal, nós vamos encerrando aqui o nosso primeiro podcast Desenge, né? E esse é um novo formato que a gente encontrou de publicar aí os nossos conteúdos, onde a gente vai estar entregando o conteúdo gratuito de forma mais densa, através de áudios, e onde nós podemos discutir
diversos assuntos por conversas. Então acompanhe aí os nossos canais, que vamos disponibilizar uma playlist com os podcasts para ter melhor acesso. Eu sou a Amanda. Eu sou o Sérgio Sorans. E esse foi o nosso primeiro podcast, Desenge, e a gente se vê no próximo. Um abraço, pessoal. Até mais!